Começa aqui o Link MPSP, um programa que é pensado e realizado para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público de São Paulo. E na agência de notícias vamos ver diversas atuações do MPSP, como na condenação de 3 ex-presidentes da Câmara Municipal de Bofete. No quadro Fique Sabendo, o MPSP responde as perguntas feitas por você. E no Dicas da Semana, membros e servidores indicam livros, filmes, séries, dentre outras excelentes dicas culturais. É isso aí, Ana. O programa está só começando. Fique com a gente. Os ex-presidentes da Câmara Municipal de Bofete foram condenados em uma ação movida pelo MPSP. Darcy José de Campos, Antônia Vieira Pimenta e Odimar Teixeira de Freitas, assim como uma empresa contratada irregularmente, foram alvos dessa ação. O promotor de justiça Diego Goulart, que atua na comarca, deu mais detalhes sobre esse caso para o Link MPSP. Agora, no início de 2020, foi publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sentença condenatória de 3 ex-presidentes da Câmara de Bofete. A Promotoria de Justiça apurou que em 2010 houve pelo Legislativo a contratação de uma empresa de fachada para prestar serviços públicos genéricos, que deveriam ser prestados pelo próprio corpo de funcionários que existia na Câmara. Esse contrato, feito em 2010, foi sucessivamente prorrogado até 2015 e verificou-se que nesse período todo a empresa contratada ela não prestou efetivamente nenhum serviço para o poder público. A sentença, reconhecendo esse cenário, condenou os 3 ex-presidentes responsáveis pela contratação e pela prorrogação desse contrato a ressarcir os cofres públicos em aproximadamente R$200 mil, que foi o valor embolsado pela empresa, e também condenou esses 3 ex-presidentes à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. A sentença foi em primeiro grau, mas a expectativa é de que, havendo recurso por parte dos ex-vereadores condenados, que o Tribunal de Justiça em segundo grau mantenha essa decisão, sobretudo pelo efeito saneador que ela tem, inibindo os agentes públicos de praticarem condutas semelhantes a essa. Você sabia que agora o MPSP também está na TV Cultura? Pois é. O programa Retratos da Cidadania mostra diversos casos em que a atuação do Ministério Público de São Paulo trouxe resultados positivos para a sociedade. Os episódios revelam ações para minimizar a violência, a negligência e a violação de direitos. A série, que tem 10 episódios, pode ser vista às quartas-feiras, às 11h45 da noite na TV Cultura. O Procurador-Geral de Justiça, João Paulo Ismânio, falou com o Link MPSP sobre essa novidade. Transparência, para nós do Ministério Público, é um princípio constitucional, mas além disso, é também um valor do qual nós não abrimos mão. Portanto, a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, o trabalho das promotoras, dos promotores de justiça, de todo o estado de São Paulo, nos programas de televisão, é para nós muito importante, porque nós assim podemos prestar contas e mostrar para a sociedade que o Ministério Público é o seu defensor. E, portanto, é o investimento que a sociedade faz ao dar garantias e prerrogativas para as promotoras e promotores de justiça do nosso Estado. E são 10 episódios, mostra um pouco dessa vocação e desse trabalho de todos nós. Mas em 10 episódios nós não conseguimos mostrar a vastidão do que significa o trabalho de um promotor e de uma promotora de justiça em todo o Estado. O MPSP recebeu autoridades de diversos órgãos públicos da Etiópia, que vieram conhecer a instituição principalmente na área de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. No encontro, a equipe foi apresentada ao Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Centro de Apoio à Execução, o CAEX, do Ministério Público de São Paulo. O promotor Mário Malaquias comentou sobre o encontro. A delegação da Etiópia compareceu ao Ministério Público buscando impor interesse em informações sobre o nosso trabalho no combate à corrupção e infrações à lei de improbidade administrativa. Foi um trabalho muito profícuo, tanto para o Ministério Público do Estado de São Paulo, quanto para os nossos visitantes, uma delegação
da Etiópia, que inclusive manifestou interesse em receber o nosso sistema Simba, utilizado para cruzamento de dados no combate à lavagem do dinheiro, à corrupção e também às infrações da Lei de Improbidade Administrativa. Ambas as instituições demonstraram um profícuo interesse no compartilhamento, o que é muito bom para o Ministério Público, que estende o seu trabalho para além das fronteiras do Brasil, e a nossa instituição está aberta para recebermos visitantes que queiram conhecer o nosso trabalho, saber de que forma aqui no estado de São Paulo o Ministério Público está desenvolvendo o trabalho de combate à corrupção e lei de improbidade administrativa. O MPSP foi contrário a uma lei da cidade do Guarujá que normatiza o tempo de espera e o monitoramento dos serviços de travessia nas balsas entre Guarujá e Santos. O subprocurador-geral de Justiça Jurídico, Wallace Paiva Martins Júnior, concluiu que ao formular a lei, o município legislou sobre um assunto que não lhe compete, por se tratar de um transporte entre dois municípios. A competência, neste caso, é do Estado e não da Prefeitura. Essas e outras notícias completas você encontra no nosso site www.mpsp.mp.br. O Edson, nosso espectador, pergunta e o Dr. Paulo, diretor da escola, responde. Além de eventos como o simpósio sobre o pacote anticrime, a escola prepara cursos voltados para o público externo? Edson, muito obrigado pela sua pergunta. Isso nos ajuda a explicar um pouco mais a atuação da nossa escola. A Escola do Ministério Público, ela auxilia o Ministério Público na realização de diversos cursos e é uma escola que tem que ser voltada para todos os integrantes do Ministério Público, ou seja, promotores, servidores, analistas e estagiários, mas também e principalmente para os destinatários das nossas ações, que é justamente a sociedade, o cidadão. Se você verificar no site da escola, você verá que nós temos cursos de especialização em direito penal, curso de especialização em tutela dos direitos coletivos, mas também nós vamos tornar público e à disposição diversos cursos e diversas palestras que, numa linguagem que o cidadão possa compreender, leve a toda a sociedade aquilo que o Ministério Público faz para que entenda melhor os seus direitos e a defesa dos seus direitos. O Dr. Rochel, que responde pela Subprocuradoria de Planejamento, responde à espectadora Kátia. Por que o Ministério Público tem um banco de projetos como o Inova? Isso é necessário? Kátia, o sistema Inova é um portfólio de projetos do Ministério Público do Estado de São Paulo e atualmente nós temos condições de repassar esse sistema para outros ministérios públicos do Brasil. Ele consiste em nós podemos desenvolver projetos que serão seguidos pelos promotores e procuradores do Estado de São Paulo nas suas várias áreas de atuação, na área criminal, na área civil, na área dos interesses difusos e coletivos também. Há vários exemplos de projetos já em implementação no Estado de São Paulo, no Ministério Público do Estado de São Paulo, que podem ser identificados, que podem ser localizados no próprio site do Ministério Público. Esses projetos, eles servem para nortear a nossa atuação. Então, um projeto que é desenvolvido numa determinada promotoria, numa determinada cidade, pode ser replicado com muita eficiência em outra localidade do Estado de São Paulo e até do Brasil, em outro Ministério Público. Você também tem dúvidas? Encaminhe a sua pergunta pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo e-mail comunicação sem o C cedilha @mpsp.mp.br. A primeira dica desta edição é do procurador José Carlos Cossenzo, que é secretário do Conselho Superior do MPSP. Ele indica um livro chamado Os 11, que fala sobre os bastidores do STF. Bom, a minha dica para esta semana é um livro que eu estou lendo, estou gostando muito. O nome dele é Os 11, que trata do Luiz Weber e do Felipe Recondo,
ele trata do Supremo Tribunal Federal, dos grandes problemas a partir do momento em que se iniciou o processo do mensalão até a posse do presidente Bolsonaro. Trata dos bastidores, das intrigas, de todos os problemas que a sociedade desconhece que pode envolver o Supremo Tribunal Federal. É imperdível. A Nádia Verdun, que é auxiliar de promotoria e atua na diretoria geral, indica uma peça de teatro. Ela é atriz e está em cartaz com a peça A Decadência dos Seres Não Abstratos. Eu sou auxiliar de promotoria 1 e também atriz. E tenho uma dica cultural para vocês. Venham assistir a minha peça, A Decadência dos Seres Não Abstratos. Está em cartaz na SP Escola de Teatro, Unidade Roosevelt, toda sexta, sábado, domingo e segunda, até dia 17 de fevereiro. Sexta e segunda às 9 da noite, sábado e domingo às 7. A peça é um drama metafísico, é dirigido pela diretora Luísa Pinto e Igor Lemo, dramaturgia de Márcio Aquiles. Eu faço a personagem Arte e entro em embate com a filosofia e com a matemática sobre a autonomia desses seres não abstratos e a relação deles com os humanos. Ao mesmo tempo, existe uma artista plástica em crise artística, há 11 anos sem pintar. Convido todos vocês, venham conferir. Até lá! E você, gostou dessa edição do Link MPSP? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/mpspoficial. Até a próxima!